Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estamos aqui em mais uma manhã para o nosso estudo bíblico e hoje nós estaremos trazendo uma reflexão bem interessante, cujo tema é o tabernáculo e suas lições para a igreja da atualidade. Amém? Guarde aí bem esse tema, o tabernáculo e suas lições para a igreja da atualidade. Convido você nesse momento a pegar sua Bíblia, um caderno, um lápis, para que você possa fazer suas anotações e aí posteriormente poder revisar o assunto. Vamos a Deus em oração nesse momento. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, se prepare para se colocar diante da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por nossas vidas e pelo grande privilégio que temos de poder ter acesso à tua palavra, ter acesso ao estudo bíblico. E a nossa oração é que o Senhor nos conscientize de como isso é importante para o nosso crescimento, de maneira que não venhamos perder as oportunidades que o Senhor nos dá para nos instruir na tua palavra, de maneira que possamos andar no caminho reto, no caminho da justiça, no caminho que te agrade, Deus. Então, mais uma vez, Pai, nessa manhã, vai trabalhando em nossas mentes, corações, sabe, vai tirando, Deus, todo o peso, vai tirando, Senhor, toda a preocupação, vem ministrando paz aos nossos corações, tranquilidade na nossa mente, de maneira que possamos ser ministrados pela Tua Palavra. Não queremos apenas conhecer, mas queremos sentir o Senhor transmitindo verdades para as nossas vidas. E nós oramos assim, desde já gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, eu quero fazer com vocês uma observação panorâmica sobre o tema do tabernáculo. Hoje eu quero falar de um modo geral do que envolve a questão do tabernáculo e o seu propósito, ou os seus propósitos, seus objetivos. E aí, na próxima aula, eu vou estar falando com vocês sobre os utensílios sagrados desse tabernáculo e ver com vocês a relação que eles têm, o como eles apontam para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Amém? Hoje o nosso tema é o tabernáculo e suas lições para a igreja da atualidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 40. Nós hoje vamos ler apenas esse texto, Êxodo 40. Eu quero ler primeiro do 1 ao 19 e logo depois do 34 ao 38, só para a gente ter uma noção disso aqui. Êxodo capítulo 40, do 1 ao 19 e depois do 34 ao 38, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence. E ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a.
Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Agora, a partir do versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Amém, queridos? Olha que maravilha. Que bênção nós temos aqui de instrução para nós. Em primeiro lugar, antes de mais nada, nós precisamos lembrar que o povo de Israel, ele era um povo nômade, eles não tinham uma terra própria, eles viviam viajando, e eles viviam do pastorio. E é até importante saber disso, porque daí a gente vai entender o porquê, logo de início, Deus escolhe sacrifícios de animais para fazer parte dos rituais sagrados daquela época. Porque era também o que o povo tinha. Aquele povo não vivia de agricultura, o povo vivia de pastorio, do cuidado de animais. Os animais eram os que eles tinham. Essa questão que para nós às vezes parece um pouco estranha, Deus exigindo morte de animais, derramar de sangue, mas isso era comum na vida dos israelitas. Amém? A gente precisa lembrar disso. Uma vez que eles viviam disso, essa era a cultura deles, então aquilo era comum para eles. Por isso, a gente precisa lembrar desse contexto. Então, o tabernáculo, chamado também em todo o Antigo Testamento, ele era chamado de tenda da congregação. Você pode encontrar também esse termo em outro lugar falando sobre tenda do encontro, e pode ouvir falar também sobre tabernáculo do testemunho. Todas essas coisas, tenda do encontro, tenda da congregação, tabernáculo do testemunho, tudo isso fazem menção ao tabernáculo que Deus orientou Moisés a fazer. Para você entender, para a gente perceber a importância do tabernáculo naquela época para o povo de Deus, vale a pena a gente notar que Deus escolheu uma grande porção do livro do Êxodo apenas para falar sobre o tabernáculo. Se você quiser conhecer bastante sobre o tabernáculo, você pode ler a partir do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 40. Moisés sobe ao cume do monte, lá o Senhor começa a dar os mandamentos e também instrução acerca da construção do tabernáculo, como ele deveria ser feito, como seria a dinâmica do tabernáculo, inclusive sacrifício, material, a forma da construção e tudo mais. Logo em seguida Moisés desce, porque é aquele episódio que o pessoal se corrompe construindo bezerro de ouro. Mas logo em seguida a Bíblia continua falando sobre o tabernáculo. Então, do capítulo 25 ao 40 do livro de Êxodo,
é só para falar sobre esse assunto, quase em sua totalidade, nesses quase 15 capítulos, é só para falar sobre esse assunto. O tabernáculo, ele não era um lugar muito grande. Pelas medidas que a gente tem na Escritura Sagrada, a gente percebe que o tabernáculo era um lugar meio que retângulo, né? Ele media 45 metros por 22,5. 45 por 22,5. A parte exterior era o que chamava de pátio. Os muros, que na verdade não era muro, era uma espécie de varal que era armado de madeira com peles de animais, com couro. Era uma espécie de cortinas. Existia o pátio, e esse pátio ele tinha uma altura de aproximadamente 2,5 metros, 2,20 metros, 2,5 metros de altura. Então existia aquele pátio, e dentro daquele pátio existia o altar do sacrifício, existia a pia de bronze um pouquinho mais à frente, e um pouquinho mais para trás tinha a tenda propriamente dita. Era uma tenda de 13 metros por 4 de largura, e essa tenda tinha 2 compartimentos, o lugar santo e tinha o lugar santíssimo, que pode ser chamado também de Santo dos Santos. Amém? Então existia essa tenda, e aí algumas atividades especiais eram realizadas dentro dessa tenda, no lugar santo. E existia também o lugar santíssimo, um lugar bem pequeno, e ali só entrava o sumo sacerdote, porque era ali que estava a arca da aliança com as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, e depois colocaram também um pão, colocaram um maná ali dentro daquela arca para lembrar da provisão de Deus. Então era mais ou menos isso, um pátio, uma tenda, uma pia de bronze onde havia purificação, e também o altar do sacrifício ali do lado de fora no pátio. Os nomes eram esses, e vale a gente perceber uma coisa aqui: Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus faz o povo caminhar pelo deserto como nômades em direção a uma terra boa, a uma terra que Deus tinha prometido ao povo. E nesse interim, Deus tinha um objetivo em especial em seu coração, que era ensinar o povo de Israel sobre a sua pessoa, sobre a pessoa de Deus, e também manifestar a sua presença no meio do seu povo. Quase todo o Antigo Testamento, em especial nos livros da lei, você vai encontrar isso. Nesse período, se tem algo que ficou evidente no que diz respeito à revelação de Deus, é que o desejo de Deus era que era que o povo aprendesse sobre ele, sobre quem ele é, e que o povo tivesse acesso, o povo pudesse contemplar, desfrutar da sua presença gloriosa no meio deles. Aqui nós já temos a nossa primeira lição. Por quê? Porque o tabernáculo, ele foi construído com esse fim. Como falei para vocês no início do nosso estudo, na próxima aula nós vamos estudar especificamente sobre cada utensílio do tabernáculo, que aponta diretamente para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Isso incluindo o papel ou os papéis dos sacerdotes, e também toda a dinâmica da apresentação de sacrifício, do culto, da adoração naquela época. Mas veja bem, como estamos observando de uma maneira panorâmica hoje. Então, o tabernáculo, ele foi idealizado por Deus com um foco principal nesse objetivo. Deus queria que o povo aprendesse sobre ele, a olhar para o tabernáculo, para a maneira com que o povo ia se relacionar com o tabernáculo, os elementos daquele tabernáculo. Tudo aquilo iria mostrar ao povo sobre o caráter de Deus, quem era Deus. Deus queria ser apresentado para o seu povo. E além disso, Deus queria dar ao povo a oportunidade de ter acesso à manifestação da sua presença. Por isso ele constrói, muito embora a gente vai ver
essa linguagem no Antigo Testamento. O tabernáculo é feito, a arca é posta lá dentro, logo depois, anos depois, é feito o templo, na mesma dinâmica do tabernáculo, a arca vai para dentro do templo, com o objetivo de construir um lugar em que o nome do Senhor pudesse estar ali, a arca simbolizando a presença de Deus, mas a gente vai perceber que, momento após momento, Deus ele mostra para o povo que, apesar dele escolher o tabernáculo como um lugar de habitação, apesar dele aprovar a construção do templo, Deus sempre deixa muito claro para o povo que ele não cabe em um ambiente geográfico como esse, que Deus é maior do que o templo, que Deus é maior do que o tabernáculo, que ele não cabe ali dentro. Amém? Então é apenas um ponto de encontro. A tenda, como o templo, é um ponto de encontro entre Deus e o homem, um lugar em que Deus escolheu para manifestar sua presença no meio de seu povo. Então aqui a gente já aprende a primeira lição. Se o tabernáculo foi construído com esse fim, com esse propósito, Deus ensinar sobre ele e manifestar sua presença, a gente precisa aprender também que a igreja, entre outras coisas, é também o lugar de se aprender sobre Deus e contemplar sua presença maravilhosa. Queridos, isso é muito importante porque, à medida que o tempo tem se passado, as pessoas elas têm negligenciado aquilo que Deus escolheu como caminho de bênção, como um caminho de edificação, aquilo que Deus escolheu, o caminho que Deus escolheu para que o seu povo percorresse, para que trouxesse alegria e prazer ao coração do próprio Deus. Assim como o tabernáculo, a igreja, ela tem um fim principal. E quando eu falo a igreja, me entenda, eu falo a maneira com que nós organizamos as nossas liturgias hoje, as nossas reuniões, as nossas programações, os nossos encontros. A igreja é sim, não pode perder esse foco, o lugar de aprendermos sobre Deus e o lugar de contemplarmos a sua maravilhosa presença. Tem muita gente por aí negligenciando essa realidade. Uns encaram a igreja como um clube, um lugar a se apresentar no domingo como um desfile de moda. Outros encaram a igreja como talvez um show de talentos. É onde as pessoas vão para ver quem vai tocar melhor, quem vai cantar melhor, para ver os talentos que vão ser apresentados ali. Já outros encaram a igreja como um supermercado da fé. Eu vou para a igreja para ver se eu rezo, para ver se eu não pego coronavírus. Eu vou para a igreja para ver se eu rezo, para ver se Deus abençoa nas minhas finanças. Não! A igreja, entre outras coisas, é o lugar para se aprender de Deus. Se aprender de Deus e contemplar a presença gloriosa de Deus. Assim como era no Antigo Testamento, embora a igreja tenha um significado muito mais amplo, mas em sua essência, isso foi preservado para nós. E é por isso que muita gente acaba perdendo, vão com os objetivos diferentes, com a mente focada em outras coisas, acabam não amadurecendo, não crescendo, não conhecendo mais sobre Deus, acaba não havendo crescimento espiritual, justamente porque não entendem que a igreja sempre foi e será lugar de aprender sobre Deus e de contemplar a sua gloriosa e maravilhosa presença. Meus irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, estar no lugar que nós dedicamos para o culto ao Senhor. Como é bom poder ouvir uma pregação da palavra de Deus, ser ministrado pelo próprio Deus, sair de lá aprendendo coisas maravilhosas. Como é bom poder ver Deus se manifestando no meio do seu povo, no momento da adoração, no momento do culto. Então não perca isso de vista, uma lição para a igreja atual. A igreja não foi para essas coisas, não é show de talento, não é desfile de moda, não é supermercado da fé, não. Igreja é lugar de aprender de Deus e contemplar a sua presença gloriosa.
Quando você for para a igreja, vá com o coração voltado. Eu quero aprender de Ti, Deus. Eu quero sentir Tua presença. Eu quero ver a Tua glória. Vá com expectativa, porque Deus também tem essa expectativa no meio do seu povo. Mas a gente aprende uma outra coisa quando diz respeito ao tabernáculo, diante desses objetivos que eu acabei de falar. É que a adoração, a gente aprende uma outra coisa. A adoração que agrada a Deus é a adoração da comunidade. Eu acho fantástico isso, porque quando Deus resolveu, se você for ver aqui no primeiro versículo, arme o tabernáculo. Disse o Senhor Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, ou a tenda da congregação. Quando Deus escolhe ensinar ao povo acerca de si mesmo, quando Deus resolve manifestar sua glória para o seu povo, Deus idealiza uma coisa. Ele idealiza fazer isso de maneira coletiva. Perceba que Deus não dá instruções a Moisés para que Moisés diga ao povo que cada um construa um tabernáculo particular para si. Construam uma tendazinha, Moisés, na casa de cada um de vocês, e aí vocês vão adorar no conforto do seu lar. Não, não é assim. Deus manda fazer uma tenda só, um tabernáculo só, para que ele pudesse receber a adoração coletiva do seu povo. A adoração coletiva do seu povo. Olha como isso é importante, queridos. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão migrando de um culto presencial para um culto online. Salvo as pessoas que realmente precisam se resguardarem com um cuidado maior. E isso é completamente justificado. Mas muitas pessoas passaram do culto presencial, e algumas dessas pessoas até diziam sentir falta da ceia do Senhor, sentir falta do cântico congregacional, a igreja todo mundo cantando, e hoje elas migraram para um estilo de fé onde elas cultuam sozinhas em suas casas, assistindo televisão, assistindo no YouTube, lá no Instagram, mudando de live em live. É triste poder perceber isso hoje, porque Deus, Ele orienta aqui com a construção do tabernáculo que a adoração que agrada a Ele cria isso, uma adoração coletiva. Olha a importância de estarmos juntos adorando o Senhor como povo de Deus. E é triste a gente ver hoje a realidade, muitas pessoas achando que pode ser igreja estando apartadas da congregação. Eu sou igreja, eu sou um adorador particular, individual, e vivo apartado da congregação. Mas aí quando a Bíblia, Deus resolve expandir o conhecimento na sua revelação progressiva, que a gente chega no Novo Testamento, Jesus chama a igreja de quê? O corpo de Cristo. É uma coisa só, onde os membros estão juntos, ligados um ao outro. Não existe isso de um membro lá num canto e outro membro no outro, um corpo decapitado, sem cabeça ou faltando membros. Não. A ideia não é essa, a ideia é de unidade. A ideia sempre foi de coletividade. Se é bom adorar a Deus sozinho, melhor ainda é adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Embora hoje tenhamos essa liberdade de adorarmos a Deus só, pois nós sabemos que hoje nós, por conta da vontade soberana de Deus, somos o templo e a morada do Espírito Santo, nós podemos prestar culto só, mas Deus escolheu a coletividade como o ambiente em que Ele pudesse receber uma adoração que lhe agrade. Então, assim também era. Um tabernáculo foi construído para todos. Não é cada um no seu tabernáculo, não é cada um na sua casa, mas é todos juntos, adorando a um único Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Você que vai assistir esse vídeo, se você tem perdido o amor, se você tem perdido o prazer por estar junto aos seus irmãos, cultuando, adorando o Senhor, a minha oração hoje é que Deus reavive o teu coração.
é que Deus te faça lembrar o como é bom estar na congregação dos justos, estar ali participando da comunhão dos santos, participando da adoração coletiva, no lugar em que nós dedicamos para cultuar a Deus, seja numa casa, seja debaixo de uma árvore, seja num prédio, que nós às vezes chamamos de igreja, seja onde for, mas como é bom o povo se unir na adoração ao nosso Deus. Deus se manifesta, Deus se agrada, por isso Ele escolheu fazer apenas um tabernáculo. Então que você possa pedir a Deus que volte a fazer pulsar e queimar no teu coração o desejo por estar junto dos irmãos, em adoração ao Senhor, embora você talvez esteja junto em pensamento, em propósito, mas não substitui a adoração coletiva. Em terceiro lugar, queridos, uma terceira lição que o tabernáculo traz, o seu propósito para nós é sobre a maneira como o tabernáculo era posicionado. Lembrava que a presença de Deus era o centro da adoração. E isso é uma lição muito forte para a igreja de um modo geral. O tabernáculo, Deus orientou que o tabernáculo ficasse no meio da congregação de Israel. Ficavam 3 tribos posicionadas para o sul, 3 tribos posicionadas para o norte, 3 tribos posicionadas para o leste, 3 tribos para o oeste. Então, a tenda ficava exatamente no meio. Deus se manifestava no meio do seu povo, literalmente no meio, e ao redor estava o povo. A maneira com que o tabernáculo era disposto, era posicionado, lembrava ao povo que a presença de Deus deveria sempre ser o centro da adoração. Amém, queridos? Amados, isso é uma lição para a gente quando muitas vezes há muitas comunidades, igrejas estão conformadas em simplesmente fazer uma reunião. Elas fazem uma reunião onde muitas vezes a presença de Deus não está no meio deles. Eu digo isso literalmente. Quantas e quantas vezes eu entrei e saí de igreja e não senti a presença de Deus no meio. Talvez tivesse um canto bonito, talvez tivesse uma liturgia refinada, bem peneirada, talvez tivesse um prédio muito bem confortável, um ambiente muito bem confortável, mas o centro da adoração é e tem que continuar sendo, foi, e tem que continuar sendo a presença de Deus. Uma igreja que se reúne, um povo que se reúne em torno de qualquer outra coisa, se o foco for as discórdias na organização da liturgia, se o foco for nas luzes, se o foco for na temperatura do ambiente, se o foco for na roupa das pessoas, o como eles vão estar bem apresentados, está tudo errado. A presença de Deus tem que ser o tema central da adoração. A presença de Deus tem que ser centralizada. Então, quando o povo se reúne, a coisa mais importante é buscar a presença de Deus. Escute isso. A reunião pode sair impecável aos olhos do homem, mas se a presença de Deus não estiver no centro, se o grande objetivo não for contemplar essa presença, então está tudo errado, está tudo perdido. Então não vale a pena se reunir. Não vale a pena toda organização, não vale a pena todo esforço. Então Deus se manifesta na tenda, a nuvem está ali, manifestando a sua glória, e o povo está em volta adorando. Por quê? Porque a presença de Deus precisa ser o centro da adoração. O foco nos nossos cultos, o foco nas nossas reuniões, nas reuniões da igreja, precisa sempre ser a presença de Deus. A presença de Deus, nós precisamos contemplar essa presença. O nosso Deus é um Deus vivo e Ele se manifesta no meio do seu povo. E nós precisamos ir para as nossas reuniões, para os nossos cultos, desejando, dizendo: Senhor, eu quero adorar, tendo como centro da minha adoração a manifestação da Tua presença gloriosa. Eu preciso sentir Tua presença, porque Tua presença, Pai, é o nosso maior prazer.
Então isso deve ser um foco nosso antes de sair de casa, para adorar, para celebrar, para comemorar. Deus, manifesta a tua presença no meio de teu povo. Manifesta a tua presença gloriosa. E vale lembrar que no final do texto que nós lemos, que o povo só andava, só seguia viagem, porque esse tabernáculo ele montava e desmontava. Então, o povo só seguia viagem quando a nuvem do Senhor se erguia para ir junto com o povo. O povo se movia conforme a presença de Deus. O povo não ia sem a presença. Olha mesmo. Hoje, quantas igrejas, quantas comunidades, quantas reuniões destituídas da presença. Tem tudo. Tem música, tem show, tem jogo de luz, né? Tem um ambiente agradável, tem comida, né? Tem festa, tem pessoas famosas, né? Tem bilheteria, tem venda de coisas e materiais, mas muitas vezes a presença de Deus não está. Então, como igreja, a gente precisa também entender isso, se mover tendo como centro a presença do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor esteja em nosso meio. Então esse é um foco, uma lição para a igreja de hoje. Muitas vezes a gente está conquistando as coisas na carne, na força do nosso braço. E aí os resultados nem sempre são os que nós esperamos. Mas quando a presença de Deus está, a manifestação espiritual acontece, e aí milagres, restauração, cura, salvação, essas coisas seguem. Então, queridos, essa terceira lição é que a maneira como o tabernáculo era posicionado e as tribos ao redor, as 12 tribos, 3 de um lado do outro, as 12 tribos, lembrava que a presença de Deus é o foco, é a centralidade na adoração. Não é o homem, não é o pregador, não é o cantor, por mais famoso que seja, é a presença de Deus o centro da adoração. E por fim, o ofício que era oferecido, o sacrifício que era oferecido pelos sacerdotes, eles tinham também a participação do ofertante. E vale lembrar sobre isso, porque muitas vezes a gente faz essa distinção, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de se purificar, oferecer sacrifícios pelos seus pecados, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Tá? Mas esse não era o único tipo de sacrifício que se tinha. Existiam muitos tipos de sacrifícios e ofertas, tipos de ofertas. Ofertas pacíficas, ofertas de manjares. Existiam muitos tipos de ofertas que eram oferecidas e que fazia parte do culto, da adoração do povo de Israel. No Novo Testamento, a Bíblia diz que depois que o véu se rasga, depois que Jesus morre, o véu se rasga. Então nós temos acesso ao Santo dos Santos. E quando a gente lembra disso, parece até para nós que Deus escolheu um jeito para a gente no Antigo Testamento e outro jeito no Novo. Embora haja uma progressão, o jeito que Deus escolheu foi o único jeito, o único modo. Deus nunca escolheu uma forma de adoração que excluísse o ofertante. Deus nunca foi desejo, vontade de Deus, terceirizar a fé dos israelitas. Embora nessa ocasião particular só o sumo sacerdote entrasse naquele lugar, mas nas outras demais formas de oferecimento de sacrifício, o ofertante estava ali junto com o sacerdote. O sacerdote imolava o animal enquanto o indivíduo ele estava ali, impunha as mãos sobre o animal. Ele participava do culto. Ele participava da liturgia também. O indivíduo comum também tinha lugar na liturgia do Antigo Testamento. Embora hoje no Novo Testamento a gente entenda de uma forma mais ampla que o Senhor nos constituiu como sacerdócio santo, né? É o chamado sacerdócio universal, mas desde aquela época nunca foi intuito de Deus terceirizar a fé do povo de Israel.
Pelo contrário, eles também participavam. Eles estavam juntos. O sacerdote se posicionava, eles punham as mãos sobre o sacrifício e a oferta era oferecida a Deus. E a gente precisa resgatar isso hoje. Precisamos resgatar isso hoje, porque muitas vezes as pessoas estão presas, querem terceirizar a sua fé. A igreja de hoje, nós, muitas vezes queremos terceirizar a nossa fé. Colocamos muitas condições para se realizar, por exemplo, uma reunião de adoração ao Senhor. Às vezes até para realizar um culto de oração é uma grande burocracia para que um grupo de pessoas se reúnam para prestar um culto a Deus. Às vezes a gente tem que ter um lugar, às vezes a gente tem que ter um pastor, às vezes tem que ter o pregador, tem que ter uma banda, tem que ter tudo para poder que isso aconteça. E o pior é que hoje muita gente ainda alimenta essa ideia de que Deus só ouve a oração dos pastores, dos líderes. Muitos líderes mal intencionados, eles acabam ampliando essa barreira, colocando o crente comum em um patamar inferior aos sacerdotes, se podemos chamar assim, aos líderes hoje constituídos por Deus. Instigando eles, sabe, a fortalecer em suas mentes essa ideia de que Deus não ouve a oração deles, de um crente comum, mas que eles precisam de alguém que possa intermediar, alguém terreno que possa intermediar essa relação entre eles e Deus, quando na verdade isso é uma mentira. Isso é mentira. Nunca foi desejo de Deus terceirizar a relação do seu povo consigo. Embora Deus escolheu líderes para atuar no Antigo Testamento com funções distintas, embora Deus tenha escolhido líderes para guiar e conduzir seu povo no Novo Testamento com funções distintas, Deus sempre desejou que o seu povo pudesse participar do culto e se relacionar com ele. E hoje ainda mais, que nós descansamos na justiça de Cristo. Então você pode orar. Você não precisa depender de alguém. Você não só pode, como você deve. A sua vida espiritual, ela não depende de outras pessoas. Guarde isso. Porque às vezes a gente também fica tão dependente de uma estrutura religiosa, tão dependente de uma liderança, tão dependente de um modelo que foi criado, e a gente acha que Deus só vai ouvir, que Deus só vai receber a adoração, que o culto só vai ser agradável se for naquele lugar, se for daquele jeito e também se tiver determinados líderes. Deus quer que a gente tenha essa liberdade na nossa relação com Ele. Nós precisamos oferecer as nossas vidas, como diz lá em Romanos 12, versículo 2. Nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque isso é o nosso culto racional. A nossa vida também individual, a nossa maneira de chegar até Deus e prestar culto, de orar ao Senhor, de saber que Ele nos ouve. Nós não podemos colocar subterfúgios ou titularidades acima de nós e que determine a nossa relação com Deus. Amém, queridos? Então, o tabernáculo, ele nos ensina muito sobre isso. A gente precisa resgatar essas verdades. A primeira, que a igreja é lugar de aprender de Deus e contemplar e festejar, celebrar a sua presença no meio do seu povo. A igreja é lugar de festa. Celebrar a presença de Deus no meio do povo, porque era assim que se fazia. A igreja é um lugar de se reunir com os demais irmãos e prestar a Deus uma adoração que agrade o seu coração, uma adoração coletiva. A igreja é um lugar onde a presença de Deus precisa ser o centro da adoração. Tudo que é feito ali, a presença de Deus tem que ser o centro. E por fim, nós aprendemos que o povo de Deus, que se chama de igreja, esse povo foi chamado por Deus para fazer parte, né? Porque às vezes a gente quer pegar tudo prontinho, né? A gente não quer construir. Vale lembrar também que o tabernáculo foi construído com os recursos do próprio povo. Então às vezes a gente não quer se envolver na construção de uma igreja.
A gente não quer se envolver na construção de uma organização litúrgica. A gente quer chegar, muitas vezes, e pegar tudo pronto. O pregador que pregue, o cantor que canta, o dirigente que dirija, o porteiro que abre a porta. Eu quero chegar e pegar tudo pronto. Às vezes a gente não quer fazer parte. E esse nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos nós façamos parte da liturgia, da adoração, do culto. Que a gente tenha essa liberdade, não de separar, não de viver separados como indivíduos comuns e líderes, não. Mas todos participando da adoração a Deus. Amém, queridos? De uma forma geral, a gente aprende um pouco hoje sobre o tabernáculo e suas lições para a igreja da atualidade. Guarda essa palavra no seu coração. Estaremos dando continuidade a esse assunto, como falei no início, nas próximas semanas. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia no nome de Jesus.